Agora, um assunto bem comentado nos últimos dias é da participante Bárbara, lá do BBB, né? Que só faz uma refeição por dia e todo mundo na internet ficou comentando sobre isso. Os colegas de confinamento já questionaram essa questão da atitude da modelo de só comer uma vez por dia. E aí a gente convidou o nutricionista, Dr. Aldair Sabino, para esclarecer melhor sobre essa atitude e trazer à tona a questão da saúde em si. Uma refeição por dia é aquele tipo de dieta maluca que vai surgindo por aí, que está na moda. Isso está causando preocupação para todas as áreas, principalmente para a gente que fica assistindo aquilo ali, tá com uns quilinhos a mais e fica naquela ideia, eu vou fazer a mesma coisa. E aí, doutor, pode ou não pode? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Então, na verdade, a gente tem uma relação, né, com a exposição nas mídias sociais, essas pessoas famosas, e tem uma relação muito grande de culpa com a alimentação, né, o que a gente está vendo cada vez mais, não só com a participante Bárbara, mas a gente viu também com o participante Arthur Aguiar, essa relação com a comida um pouco problemática, né? Então, isso demonstra que essa relação com a comida pode levar a alguns distúrbios alimentares, alguns traços de distúrbios alimentares que a gente observa na participante Bárbara, no participante Arthur Aguiar. Isso com certeza não é saudável, a gente não deve levar isso como exemplo, pelo contrário, talvez a gente traga isso para um lado de aprendizado, né? Que não é assim que deve ser uma relação com a alimentação, demonizando ou se culpando por ter se alimentado em determinados momentos, por determinadas quantidades, né? A relação com a nossa alimentação deve ser mais amigável, deve ser um pouco mais tranquila do que a gente tá vendo lá no reality. Eu sempre tive muita dúvida com relação à quantidade de refeições que a gente deve fazer durante o dia. O que é recomendado? Então, a gente tem uma recomendação, o pessoal fala muito de 3 em 3 horas, né? Essa recomendação geral. Mas isso vai depender muito da rotina da pessoa, né? Então, se possível fazer mais refeições ou menos refeições, isso é possível, desde que na quantidade correta e com a distribuição correta. Então, muitas vezes a gente encontra pacientes, pessoas que falam, não tem como eu me alimentar de 3 em 3 horas. Ah, mas tem como você fazer 4 refeições ao dia? Tem como fazer até 3 refeições ao dia, mas sejam refeições que tenham ali a quantidade adequada de nutrientes e tá tudo bem. Agora também você não pode passar o dia inteiro só comendo ovo e frutas, né? Fazendo jejum durante o dia inteiro, porque no dia anterior você foi para uma festa, comeu um pouco mais. Então não é dessa forma a relação com a comida, como a gente está observando lá no programa. Exatamente. E uma coisa que veio muito à tona é a questão do quem é vegano, quem é vegetariano, quem come todo tipo de alimento, quem deixou de comer carne, enfim. Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença de cada um e na questão de quem resolve tirar a carne do seu cardápio. Até como isso é positivo ou negativo? Sim, então existem essas opções alimentares, não há nada de errado nisso, não há nenhum problema, apenas a gente restringe as opções, né? Então a gente sabe que as maiores fontes de proteínas são realmente aqueles alimentos de origem animal. Então vai ser a carne, vai ser o ovo, vai ser o peixe, né, que são de origem animal. Se você opta por não consumir esses alimentos, você tem menos opções, mas é sim possível, né? A gente tem um direcionamento, existem vegetais que têm bons aportes proteicos que com inteligência você consegue atingir ali, mas claro que não vai ser tão simples como a pessoa que não tem restrição nenhuma. É verdade. Olha, de onde eu vim, lá no meu sertão, o povo diz logo assim, olha, se não comer carne todo dia, fica fraco. Tem essa questão de, assim, a gente não come determinados alimentos, como, por exemplo, a gente viu aí na casa do BBB, uma refeição só por dia. Quando a gente está assistindo, pela minha cultura, por onde eu vim, tudo, a gente tem a impressão de que a pessoa está fraca, ela vai ficar fraca, vai desmaiar. Aquela sensação de fraqueza vem de quê? O que é que falta no organismo da pessoa que faz ela ficar com aquela sensação de que está fraco mesmo? Então, existem vários fatores que podem levar a isso, né? Como a gente sabe, existem vários nutrientes, os maiores são chamados de macronutrientes, temos carboidratos, lipídios e proteínas, que a gente já conhece, e qualquer deficiência nesses 3 macronutrientes podem levar a essa maior letargia, né? Até mesmo o consumo excessivo, em algum momento, pode levar a essa letargia também, né? Então, existem várias situações em que isso pode acontecer, mas sim, principalmente a deficiência de carboidratos, né? Que a gente fala muito do arroz, o próprio pão, as frutas. Quando a gente tem uma deficiência, há um risco muito grande do que a gente chama de hipoglicemia, ou seja, a quantidade de glicose no sangue cai.
e com essa queda o nosso corpo entra como se fosse no modo de economia de energia do celular, que algumas funções não acontecem direito, e aí você corre o risco até de desmaiar. Isso acontece principalmente pela falta do carboidrato, mas a longo prazo a falta da proteína também traz algumas consequências, como também maior letargia e maior dificuldade de contração muscular. Eu tenho relatos até de pessoas que começam a ter dificuldade de contração de músculos, por exemplo, na mastigação, né? Até para mastigar se torna mais complexo, para caminhar, menos energia, isso também tem relação com a falta de proteína. Então, na verdade, quando a gente tem uma deficiência ou um desequilíbrio alimentar, a gente vai encontrar esses sintomas. Então não tem como atribuir a falta de um alimento específico e às vezes nem de um nutriente específico. Às vezes a gente tem uma deficiência um pouco mais complexa. Verdade, muito bom você falar sobre isso e a questão do desequilíbrio alimentar. Como é que a gente identifica que está tendo desequilíbrio alimentar ali naquela receita? Vamos dizer aqui, naquele dia daquela dieta todinho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Que tipos de dieta você observa assim, olha, aquilo ali vai te trazer um desequilíbrio? Bastante tranquilo a gente ter essa informação de maneira um pouco mais qualitativa. Nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, se você tiver acesso aí na internet agora mesmo, coloca aí no Google. Guia Alimentar para a População Brasileira. E lá vai ter 10 passos para uma alimentação saudável. Inclusive com fotos de pratos, café da manhã, de almoço, de lanche, né? Então, até mesmo se você pode ter alguma dificuldade de leitura e tal, a gente tem até as fotos lá disponíveis. E como é que a gente identifica que talvez a nossa alimentação não está adequada? Isso, a maioria das pessoas, lá também do interior, a galera do interior também sabe mais do que ninguém, é quando a gente tem uma alimentação que não é variada, né? Então você tem ali... O prato colorido é aquele prato que você tem que comer todos os dias, é isso? Com certeza. Quanto mais variado, tende a ser mais completo. Então, quando você recheia o seu prato com fontes, por exemplo, de carboidrato, boas fontes de carboidrato, nosso arroz, nosso feijão, boas fontes de proteína, nós temos o ovo, o peixe, as carnes, nós temos vegetais, né? Aí a gente coloca os mais coloridos possíveis, porque as substâncias que dão coloração a esses alimentos são substâncias que desempenham várias funções no nosso organismo e que servem para manter a nossa saúde também. Então, quanto mais variado, tende a ser melhor. Muito bem, que bom. Muito bom você trazer aqui essas informações para o nosso programa, colaborar com o dia a dia. O pessoal que está aí nesse debate aí na internet agora conseguiu tirar suas dúvidas. Então, aproveita esse momento para você deixar aí como é que a gente faz para ter acesso a você, a ter mais informações, seu Instagram, telefone para contato e, claro, suas finalizações. Certo. Não, gostaria de agradecer a oportunidade. É muito importante nessa época em que a alimentação está cada vez mais em evidência, a gente trazer algumas informações importantes, né? Ontem mesmo vi uma das explicações, né, desses influencers dizendo: não, só estava brincando com relação ao pão, só estava brincando. Independente de estar brincando ou não, algumas pessoas podem ser influenciadas, inclusive crianças, adolescentes, e é importante a gente estar aqui fazendo esse trabalho. Então eu gostaria de agradecer. Meu Instagram é aldeissante, @aldeissante. Né, vocês podem entrar em contato por lá, chamar lá no direct e tirar qualquer dúvida, que eu estarei à disposição e responderei da melhor forma possível. Obrigada, doutor, mais uma vez, viu? Seja sempre bem-vindo. Gente, vamos mudar